Fala, comandante. No vídeo de hoje tem mais um conteúdo top. Vamos aprender sobre regulamento internacional para evitar abalroamento no mar ou RIPIAN, parte 5. Já deixa aquele like, ativa as notificações, se inscreve no canal e manda para quem também está estudando. Aqui é o Estudo Náutico, o canal mais completo do Brasil para quem curte aprender de verdade. Parte B. Regras de governo e de navegação. Seção 1. Condução de embarcações em qualquer condição de visibilidade. Regra 4. Aplicação. As regras desta seção se aplicam em qualquer condição de visibilidade. Regra 5. Vigilância. Toda embarcação deverá manter permanentemente vigilância apropriada, visual e auditiva, bem como através de todos os meios apropriados às circunstâncias e condições predominantes, a fim de obter inteira apreciação da situação e do risco de colisão. Regra 6. Velocidade de segurança. Toda embarcação deverá navegar permanentemente a uma velocidade segura, de forma a lhe possibilitar a ação apropriada e eficaz para evitar colisão, bem como para ser parada a uma distância apropriada às circunstâncias e condições predominantes. Os seguintes fatores deverão estar entre aqueles a serem considerados ao determinar-se a velocidade de segurança. A. Por todas as embarcações. Primeiro, o grau de visibilidade. Segundo, a densidade do tráfego, inclusive as concentrações de pesqueiros ou quaisquer outras embarcações. Terceiro, a capacidade de manobra da embarcação, com atenção especial quanto à sua distância de parada e às suas qualidades de giro nas condições predominantes. Quarto, a presença à noite de luzes, tais como luzes da costa, ou reflexos das luzes da própria embarcação. Quinta, o estado do vento, do mar e das correntes, bem como a proximidade de perigos à navegação. Sexta, o calado da embarcação em relação à profundidade disponível. B, adicionalmente por navios que utilizam radar. 1. As características, eficiência e limitações do equipamento radar. 2. Quaisquer restrições impostas pela escala de distância radar em uso. 3. O efeito do estado do mar, condições meteorológicas e outras fontes de interferência na detecção radar. 4. A possibilidade de que embarcações pequenas, gelo e outros objetos flutuantes não sejam detectados pelo radar a uma distância adequada. 5. O número, a posição e o movimento de embarcações detectadas pelo radar. 6. A determinação mais exata da visibilidade que é possível quando o radar é usado para determinar a distância de embarcações ou outros objetos nas vizinhanças. Regra 7. Risco de abalroamento. A. Toda embarcação deverá utilizar todos os meios apropriados às circunstâncias e condições predominantes, a fim de determinar se existe risco de abalroamento. Em caso de dúvida, deve-se presumir que tal risco existe. B. Deverá ser feito uso apropriado do equipamento radar, se existente e operativo, inclusive efetuando varreduras de longa distância a fim de se obter alarme antecipado de risco de abalroamento e plotagem radar ou observação sistemática equivalente de objetos detectados. C. Não devem ser feitas suposições com bases em informações insuficientes, especialmente informação radar de baixa confiabilidade. D. Por ocasião da determinação de existência de risco de abalroamento, as seguintes considerações deverão estar entre aquelas levadas em conta. 1. Deve ser presumido que tal risco existe caso a marcação de uma embarcação que se aproxima não se altere de modo apreciável. 2. Às vezes, tal risco pode existir mesmo quando for observada apreciável variação na marcação, particularmente quando da aproximação de uma embarcação muito grande ou um reboque, ou quando da aproximação de uma embarcação à distância muito próxima.
Regra 8. Manobras para evitar abalroamento. A. Qualquer manobra para evitar um abalroamento deve ser realizada de acordo com as regras desta parte e, se a situação permitir, ser positiva, bem como ser realizada com ampla antecedência e levando em conta a observância dos bons princípios de marinharia. B. Toda alteração de rumo ou de velocidade para evitar um abalroamento deve, se as circunstâncias do caso permitirem, ser ampla o suficiente para ser aparentemente clara para a outra embarcação que esteja observando visualmente ou pelo radar. Devem ser evitadas pequenas alterações sucessivas de rumo ou velocidade. C. Caso haja suficiente espaço, somente a alteração do rumo pode ser a manobra mais eficaz para evitar uma situação de aproximação excessiva, desde que esta seja feita com boa antecedência, seja substancial e não resulte em nova situação de proximidade excessiva. D. A manobra executada para evitar um abalroamento com outra embarcação deve ser tal que resulte numa passagem à distância segura. A eficácia da manobra deverá ser cuidadosamente verificada até que a outra embarcação tenha finalmente passado e esteja safa. E, caso necessário, para evitar um abalroamento ou permitir mais tempo para a avaliação da situação, uma embarcação deve diminuir sua velocidade ou cortar seu segmento, parando ou invertendo seus meios de propulsão. E F. 1. Uma embarcação que, em virtude de quaisquer destas regras, for obrigada a não interferir com a passagem ou passagem em segurança de outra embarcação, quando as circunstâncias do caso o exigirem, deverá manobrar com bastante antecedência, de modo a deixar suficiente espaço para a passagem em segurança da outra embarcação. 2. Uma embarcação que estiver obrigada a não interferir com a passagem ou a passagem em segurança de outra embarcação, não estará dispensada dessa obrigação se, ao aproximar-se da outra embarcação, houver risco de abalroamento e deverá, ao manobrar, respeitar integralmente as regras desta parte. 3. Uma embarcação cuja passagem não deva ser impedida continua plenamente obrigada a cumprir as regras desta parte quando as duas embarcações se aproximam uma da outra, de modo a envolver risco de abalroamento. Parceiros que o estudo náutico indica, quer conduzir embarcações com segurança e dentro da lei, Aquanauta, Agência Náutica em Corumbá, Mato Grosso do Sul te prepara para as provas da Marinha com curso 100% de aprovação. Arraiz Amador Motonauta. Aulas claras, simulados e tudo o que você precisa para passar de primeira navegue rumo à sua habilitação com a Aquanauta Agência Náutica em Corumbá. Acesse agora no Facebook. Aquanauta Agência Náutica. Valeu por assistir. E fica ligado no próximo vídeo.